A história bíblica de Abraão é fundamental para compreendermos o projeto de Deus para toda a humanidade. Em sua vida, encontramos o início de uma promessa que não se limitou ao povo de Israel, mas que se estendeu a todas as nações, alcançando os gentios em Cristo. Ao analisarmos as passagens-chave que tratam dessa promessa e seu cumprimento, percebemos a coerência do plano divino. A bênção espiritual prometida a Abraão se cumpre em Jesus Cristo, e por meio dele, chega a todos os que creem, sem distinção. 1. A promessa inicial. Todas as famílias da terra. Gênesis 12:3, 22:18. A primeira vez que Deus fala com Abraão, ainda chamado Abrão, em Gênesis 12, ele apresenta uma promessa que já contém em si o germe do plano universal de salvação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Esse versículo mostra que Abraão não seria apenas o patriarca de uma grande nação, mas que sua vida e descendência estariam ligadas ao destino espiritual de toda a humanidade. Pessoal, se esse conteúdo abençoa sua vida, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. A palavra benditas carrega a ideia de transmissão de favor divino. O que Deus iria realizar através de Abraão não ficaria restrito à sua descendência carnal, mas alcançaria todos os povos. Essa promessa é reforçada em Gênesis 22:18, após a obediência radical de Abraão ao oferecer Isaque em sacrifício. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aqui, a promessa é especificada. A bênção viria por meio da descendência de Abraão. O Novo Testamento interpreta essa descendência de maneira singular. Refere-se a Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3:16. Assim, já no Antigo Testamento, temos uma antecipação da obra redentora de Jesus, que viria muitos séculos depois. 2. O cumprimento em Cristo. A promessa se abre aos gentios. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: Todas as nações serão benditas em ti. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3:8, 14 e 29. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, explica de forma profunda como as promessas feitas a Abraão encontram sua plenitude em Cristo, e Gálatas 3:8. Ora, a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Paulo interpreta a promessa feita a Abraão como uma antecipação do Evangelho. O anúncio de que, em ti serão abençoados todos os povos, não era apenas uma palavra de prosperidade material, mas um anúncio de salvação pela fé. O que Deus revelou a Abraão era o esboço do que seria plenamente revelado em Cristo. B. Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui Paulo é ainda mais específico. A bênção de Abraão se concretiza em Cristo Jesus. E sua evidência é o dom do Espírito Santo. Isso mostra que a promessa não era meramente nacional ou étnica, mas espiritual. Deus queria formar um povo de todas as nações, unidos pela fé em Jesus e habitados pelo Espírito. C. Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Essa afirmação é revolucionária. Não é a linhagem genética que define quem é herdeiro da promessa, mas a fé em Cristo. Os que creem, sejam judeus ou gentios, tornam-se descendência espiritual de Abraão. Assim, todos os que pertencem a Cristo participam da mesma herança prometida. 3. Abraão como pai da fé. Romanos 4:11-12. Paulo também aborda a universalidade da promessa em sua carta aos Romanos. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado.
para vir a ser pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas da fé que teve nosso pai Abraão, quando ainda não era incircunciso. Romanos 4, 11, 12. Esse texto é crucial. Abraão foi justificado antes da circuncisão, ou seja, antes de receber o sinal externo que marcaria a aliança com Deus. Isso mostra que a justificação não depende de rituais ou da lei, mas da fé. Assim, Abraão se torna pai de todos os que creem, tanto dos gentios, que não têm a circuncisão, quanto dos judeus, que a têm. A fé, e não a etnia ou os ritos, é o critério que conecta uma pessoa a Abraão e ao projeto de Deus. 4. Filhos da promessa, não da carne. Romanos 9, 7, 8. Paulo continua esse raciocínio em Romanos 9. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Nem todos os descendentes naturais de Abraão participam automaticamente da promessa. A verdadeira linhagem de Abraão não é definida pelo sangue, mas pela promessa e pela fé. Isaque, o filho da promessa, é colocado como contraste a Ismael, que nasceu da iniciativa humana. Isso reforça a ideia de que o povo de Deus é definido pela fé e pela promessa cumprida em Cristo, não por genealogia. 5. Gentios incluídos no povo de Deus. Efésios 2, 12, 13. Na carta aos Efésios, Paulo fala diretamente aos gentios. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Antes de Cristo, os gentios estavam afastados das promessas, sem acesso à aliança de Israel. Mas, por meio do sangue de Cristo, foram aproximados. O que antes era privilégio de um povo se tornou herança de todos os que creem. Esse é o ponto culminante do plano de Deus. Formar um só povo, unido pela cruz, onde não há distinção entre judeus e gentios. Efésios 2, 14 e 16. 6. Síntese teológica. Abraão e o plano universal de Deus. Ao reunir todos esses versículos, percebemos um fio condutor que atravessa toda a Escritura. Promessa a Abraão. Todas as nações seriam abençoadas em sua descendência. Gênesis 12, 3, 22, 18. Cristo como descendência. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Gálatas 3,16. Fé como critério. Assim como Abraão foi justificado pela fé, todos os que creem se tornam seus filhos espirituais. Romanos 4:11 e 12, Gálatas 3:29. Inclusão dos gentios. O plano de Deus sempre foi alcançar todos os povos, e isso se concretiza no Evangelho. Gálatas 3:8, 14, Efésios 2, 12 e 13. Um só povo de Deus. Em Cristo, não há mais filhos da carne e filhos da promessa. Todos os que estão em Cristo são herdeiros. Romanos 9, 7 e 8. 7. Aplicação para nós hoje. O projeto de Deus não mudou. Ele continua buscando formar um povo que viva pela fé, sem confiar em méritos próprios ou tradições religiosas. Assim como Abraão creu e foi justificado, nós também somos chamados a crer em Cristo e viver pela fé. As bênçãos espirituais de Abraão, justificação, filiação, herança, presença do Espírito, são nossas em Cristo. Essa realidade nos chama a duas respostas: fé. Crer como Abraão, mesmo quando não vemos o cumprimento imediato das promessas. Missão. Assim como a promessa tinha em vista todas as famílias da terra, a Igreja hoje é chamada a anunciar o Evangelho a todos os povos, para que também participem dessa bênção. Conclusão. A história de Abraão não é apenas a narrativa da formação de Israel. É a revelação inicial do projeto de Deus para a humanidade inteira. O chamado de Abraão, sua fé e as promessas que recebeu apontavam para Cristo, a verdadeira descendência, por meio de quem todas as nações são abençoadas. Hoje, pela fé em Jesus, judeus e gentios são reunidos como descendência espiritual de Abraão e participantes da mesma herança. O plano de Deus sempre foi universal, e em Cristo ele se cumpre plenamente. Assim, podemos afirmar: Abraão é o pai da fé.
Cristo é o cumprimento da promessa. E nós, pela fé, somos os herdeiros da bênção que alcança todas as nações.